Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um resumo da aula que vocês acompanharam ontem no aplicativo Centro de Mídias. Então, a aula ela teve como tema os circuitos elétricos, tema que a gente já trabalhou em sala de aula, algumas coisas, então algumas coisas vocês vão retomar e outras coisas a gente vai aprender novo, tá? Então, trabalhou com duas habilidades. A primeira delas foi classificar os equipamentos elétricos que nós temos nas nossas residências de acordo com o tipo de transformação de energia que ele faz. Então, que tipo de energia que ele transforma para poder funcionar. Então, todos os equipamentos que usam energia elétrica pegam essa energia e a transformam em outros tipos de energia. Por exemplo, a lâmpada, energia luminosa, o ventilador que movimenta suas pás, energia mecânica, enfim, esses tipos de transformação. E a outra habilidade foi planejar e construir circuitos elétricos com pilhas e baterias, fios e lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los aos circuitos elétricos residenciais. Então vamos lá? Então, primeiro aqui eu trouxe um esquema de um circuito elétrico simples que a gente já viu em sala de aula. O circuito elétrico simples, ele é constituído por alguns componentes. Então, um circuito, o que ele é? Ele é um caminho fechado. Ele é uma sequência, é uma associação de componentes que é fechado, por isso que chama circuito, tá? Quais seriam esses componentes? O gerador. O que é o gerador? O gerador pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. E qual que é a função dele? É gerar corrente elétrica, gerar energia elétrica. Então, o gerador é a fonte de energia do circuito. Essa energia ela é passada para os outros componentes através dos condutores. Os condutores podem ser os fios, tá? Os fios que conduzem essa corrente elétrica de um componente para outro. Esses fios geralmente são formados por metais, por quê? Porque eles têm alta condutibilidade elétrica, eles conduzem eletricidade facilmente. E também nos circuitos elétricos nós temos os receptores. Os receptores são é o componente do circuito que faz o quê? Pega a energia elétrica que veio lá do gerador e usa essa energia e transforma essa energia em outro tipo. Por exemplo, que nós temos representados aí, a lâmpada ela pega a energia elétrica e transforma essa energia em energia luminosa, em luz, ok? E nós podemos ter também os interruptores. Lembra dos interruptores? Que eles podem abrir ou fechar a passagem de corrente elétrica. Então, se eles permitem a passagem de corrente elétrica, a luz está acesa. Se eles não permitem, a luz fica apagada. Então, ele que vai permitir essa passagem ou não da corrente elétrica, ok? E aí, pessoal, lá na videoaula do aplicativo, ele trouxe alguns conceitos. O primeiro deles foi o de amperagem. O que é a amperagem? É a intensidade da corrente elétrica que passa no sistema. Então, lembra que eu falei para vocês que os fios condutores, eles conduzem uma corrente elétrica? Essa corrente elétrica, ela tem uma intensidade. Ela pode ser baixa, pode ser alta, e isso que é a amperagem, ok? A tensão elétrica ou voltagem seria o potencial de corrente elétrica necessário para fazer um aparelho funcionar. Então, o aparelho ele vai funcionar e ele vai usar uma determinada quantidade de energia elétrica para poder funcionar. Então, isso que é a tensão, é a quantidade de energia, a quantidade de potencial de corrente elétrica que aquele aparelho precisa para funcionar. Por exemplo, nós temos a voltagem 110 e 220. Alguns aparelhos precisam de 110 volts para poder funcionar, outros 220, ok? Outro conceito trazido foi o de watts. O que é watt? É a potência elétrica. O que é a potência elétrica? É a quantidade de energia consumida por um aparelho. Então, todo aparelho, para funcionar, todo aparelho elétrico vai usar uma quantidade de energia elétrica. E essa quantidade pode ser medida em watts, tá? Ou pode ser medida também em quilowatts-hora, que é a unidade de medida que indica a quantidade de energia que é consumida pelos aparelhos ou pela residência. Então, se a gente pegar a nossa conta de energia elétrica, a gente vai ter lá quantos quilowatts-hora ou quanto de energia elétrica que a gente usou naquele mês, ok? E aí, na aula, ele trouxe alguns exemplos de circuitos diferentes tipos de circuito além do simples.
Ou seja, ele trouxe circuitos onde era apresentado a associação entre lâmpadas, a associação entre receptores. Então, o primeiro deles é o circuito elétrico em série. O que é esse circuito? É quando os componentes eles vão se ligar na mesma sequência e na mesma direção. Então, olha aqui, como vocês podem ver na imagem, nós temos duas lâmpadas, uma associada na mesma sequência com a outra, tá? Nesse caso, pessoal, as lâmpadas, né, que são os receptores, elas precisam dividir a quantidade de corrente elétrica que é gerada pelo gerador. Como elas precisam dividir essa quantidade de energia elétrica, o brilho delas vai ser menos intenso, porque elas vão usar uma quantidade de energia menor e vão conseguir transformar uma menor quantidade de energia em luminosidade. Por isso que a luminosidade delas vai ser menor, certo? E o que acontece se eu retirar uma lâmpada desse circuito em série? Se eu retirar uma lâmpada, o que vai acontecer? A outra vai apagar. Por quê? Porque uma está acoplada à outra. Se eu tiro uma, a corrente elétrica não passa para a outra. Então, assim, nós temos o não funcionamento da outra lâmpada, ok? E também foi falado sobre o circuito elétrico em paralelo. O que é o circuito elétrico em paralelo? É quando eu tenho uma associação na qual a corrente elétrica é distribuída igualmente a todos os receptores. Então, eu tenho uma fonte de energia elétrica, um gerador, que passa essa corrente elétrica igualmente para duas lâmpadas, que estão associadas a essa mesma corrente elétrica, mas não uma na outra. Entende? Então, os receptores, no caso as lâmpadas, elas não precisam dividir a corrente elétrica. Por quê? Porque elas estão recebendo a mesma quantidade de corrente elétrica, tá? Então, o brilho dela, a luminosidade dessas lâmpadas não vai ser alterado. E o que acontece se eu retirar uma dessas lâmpadas? A outra vai apagar? Não. A outra vai continuar acesa. Por quê? Porque ela continua recebendo a mesma quantidade de corrente elétrica. Ok? Pessoal, era isso então. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo para vocês assistirem que explica direitinho, num experimento prático, a diferença entre circuito paralelo e em série, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima!